Bom dia, bom dia, bom dia! Aqui quem fala é a missionária Marcele Martins. Eu venho compartilhar o meu café e uma reflexão poderosa na palavra de Deus. E hoje, pessoal, eu sei que eu tô sumida, né? Mas tem motivo bom, tá? Hoje nós precisamos falar de algo que tem parado as pessoas, mesmo antes que elas comecem a sua vida ministerial, a sua vida com Deus, desabrochar os seus dons, desabrochar, né, os seus talentos na casa do Senhor, não só dentro, mas como fora, tá? Estamos falando de coisas que nos ocorrem todos os dias, mas não atribuímos a esses pensamentos ou esses sentimentos a nossa falha em agir no nosso chamado, nos nossos talentos, nos nossos presentes espirituais. E isso são ferramentas que o inimigo usa para nos paralisar. Vamos à palavra de Deus antes que eu fale quais são as ferramentas? João 10, capítulo 10, versículo 10. Então, João capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, certo? Então, veja bem, agora nós vamos falar do que é que tem nos paralisado, quais são essas ferramentas que o inimigo das nossas almas, que só veio para roubar, matar e destruir, tem usado para nos parar na obra, para retardar o nosso progresso ou até mesmo impedir que o nosso progresso comece, porque às vezes o processo na nossa vida nem começou e ele já está trabalhando arduamente para quem não conhece, porque ele sabe que nós somos ferramentas poderosas na mão de Deus. Ferramenta de número 1 que nos paralisa: o medo. Por que o medo? Porque quando nós recebemos algo da parte do Senhor, vou dar o exemplo aqui de quem prega, né, que é o meu caso, ou de quem canta, ou de quem tem um ministério de intercessão, que também é o meu caso, né, nós temos medo da reação das pessoas, medo de sermos inadequados, né, então o inimigo começa a lançar, coisas na nossa mente, para que a gente nem comece. Mas aquela chama arde dentro de nós e nós sabemos que nós estamos em falha com o Senhor, que nós precisamos agir. A segunda ferramenta se chama insegurança. Às vezes a gente até começa, a gente ignora o medo, dá o primeiro passo, pisa no acelerador e vai, engata a primeira marcha, né? Vou usar o exemplo da pregação. Começamos a estudar, fazer esboços, Deus começa a nos dar uma palavra revelada, maravilhosa, mas daí a gente se sente inadequado. E a insegurança nos paralisa de sermos quem nós somos. Deixa eu te falar um segredinho. Quando Deus te fez e resolveu te chamar, Ele sabia muito bem quem Ele estava chamando. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e ele escolheu a dedo a ferramenta que ele queria usar e para que ele queria usar. Deus não erra, tá? Deus não erra. Te lembra dessa palavra. 3, complexo de inferioridade. Isso o inimigo trabalha dia e noite e de madrugada. Gente, o que o inimigo faz? Quando nós estamos começando a nossa vida ministerial, quando a gente está começando a desabrochar esses dons que Deus nos dá, porque sim, Deus nos dá talentos, nos dá dons espirituais, nos dá aptidão, perdão, para poder fazer as coisas, claro que Deus dá, mas Ele também nos dá algo que está em fase de crescimento. Por quê? Porque Ele quer ver o nosso esforço. Ele quer ver o nosso empenho naquilo que Ele deu para que nós venhamos a fazer. Um grande exemplo, Noé. Quando Deus falou, Noé, constrói a arca, Deus deu todas as instruções. Existiam árvores, existiam já ferramentas que o homem já havia inventado. E o que aconteceu? Deus colocou alguém para construir a arca com Noé. Aquilo ali era a missão dele. Então tem coisas que são nossa missão. E o que acontece?
complexo de inferioridade. Quando a gente tem algo para fazer para o Senhor e a gente começa a nos colocar, né, na linha para poder fazer pregações ou para poder fazer intercessões, quem canta poder cantar, quem toca poder tocar, o inimigo começa a lançar na nossa mente comparações com pessoas que já estão com a mão no arado há muito mais tempo que a gente e começa a falar assim: para que você vai fazer isso? Olha o fulano, olha você, olha o tanto que fulano é mais capacitado que você. E isso te paralisa, e aí você não faz mais. Mas entenda uma coisa, para cada missão, Deus tem um instrumento. Vou te dar um grande exemplo. Quando você olha um sistema de som na igreja, tem o microfone e tem a caixa de som. A caixa de som não funciona sem o microfone, e o microfone não funciona sem a caixa de som. Então, o que Deus quer fazer com você, Ele não pode usar o irmão fulano, o irmão cicrano ou a irmã beltrana. Deus quer usar você. Então, se coloque à disposição do reino. Amém? Próximo passo que o inimigo faz, que é o passo de número 4, para tentar nos paralisar, mesmo antes que o nosso ministério tome altitude. Despreparo. Por que despreparo? Porque ele nos distrai com medo, insegurança e complexo de inferioridade. Aí o que acontece? A gente acha que a gente tem que nascer com aquilo. A gente acha que a gente tem que simplesmente ser um super-herói ou super-heroína e não precisa trabalhar nos nossos talentos, trabalhar naquilo que Deus nos chamou. E eu vou te dar um exemplo grande, tá? Do porquê que a gente tem que se preparar. Vou usar o mundo secular para isso, tá? Quando você vai ao médico, certo? Você fica mais seguro com o médico que fez todo o seu tempo de faculdade com notas boas e depois fez, né, o seu período de treinamento e depois fez a sua pós-graduação e passou assim, né, com notas maravilhosas, ou você ficaria mais tranquilo na mão de um médico que mal e mal passou na faculdade, passou se arrastando na faculdade, faltava os plantões lá para poder fazer os estágios, né, as residências, e decidiu que ia ser só clínico geral e não ia fazer nenhuma pós-graduação para melhorar a sua aptidão, porque ele nasceu com uma aptidão natural, mas ele tem que desenvolver aquele talento. Aonde que você iria consultar você, sua família, seus filhos, com um médico dedicado ou com um médico lambão, né? Você, é claro, que vai procurar um médico dedicado, a mesma coisa somos nós. Nós temos que ser dedicados à palavra, dedicados a aprender. Se o seu dom é louvar, dedique-se ao louvor, dedique-se a desenvolver o seu dom. Se você canta, faça uma aula de voz. Se você toca um instrumento, faça uma aula de violão, de bateria, de teclado, de baixo, de clarinete. Faça alguma coisa. Treine incansavelmente, mas faça algo para desenvolver, que todo o esforço que você depositar, Deus vai te dar dobrado, para que você seja uma boa ferramenta na mão de Deus. E a última e não menos importante arma, né, que na verdade é uma consequência das outras 4 armas que o inimigo usa para nos exterminar da vida ministerial, é a paralisia. Porque se você tá com medo, você tá inseguro, você tá com complexo de inferioridade, você acha que todo mundo é melhor que você, por consequência, você não se prepara, porque você já pensa um pensamento assim, tipo, eu sou ruim, não vou nem começar, né? Aí o que ele faz? Ele te para, ele consegue te parar. Mas eu vim aqui para te dizer que você tem que prosseguir, você tem que continuar,
porque Deus não te chamou para você ficar parado. Deus não me chamou para que eu ficasse parada. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 7 ao 9. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarceramento, que sou eu, pelo contrário, participando comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Gente, Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus nos deu o espírito de determinação e coragem e poder. Ou seja, você olha para dentro de você. Eu digo isso por mim. Eu olho para dentro de mim e eu não vejo capacitação para fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Sabe para onde que eu vou? Para o joelho, para a consagração, para o jejum. Eu suplico ao Senhor, Senhor, eu de mim não tenho nada, mas eu quero tirar do banco do céu aquela unção necessária para executar aquilo que eu preciso fazer. E também me dedico a estudar a palavra, me dedico a ficar escutando sermões de pessoas que são mais capacitadas do que eu, para que eu aprenda com elas. Você não vai estudar com um professor que não sabe da matéria, você vai estudar com o melhor professor. Então procure bons mestres naquilo que você tem que executar. Procure pessoas que estão no nível acima de você para que você desenvolva e cresça em graça e conhecimento, não só na sua vida particular, mas principalmente nos seus dons e aptidões que o Senhor colocou na sua mão para o crescimento do reino de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Um beijo, a paz do Senhor e até a próxima.